A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia. Os irmãos estão bem? Não sei se você já cumprimentou a pessoa que está ao seu lado, mas cumprimenta ela com a graça e a paz do Senhor Jesus. Diz a ela, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, amém? Irmãos, o pastor Roberto, nesse exato momento, está lá na videira de Fortaleza, está ministrando na videira de lá. Hoje é um culto muito especial lá, que vai ter ordenação, né? Eu pensei que era 2 obreiros, mas na verdade são 3 obreiros, né? E inclusive um desses obreiros é até muito meu amigo, né? O obreiro Thales, que vai ser ordenado agora pastor Thales, irmão muito precioso. E mês de setembro eu fui para Goiânia, me hospedei até na casa dos pais dele lá e tudo, irmão muito, muito de Deus mesmo. E o pastor Roberto está lá ministrando hoje num culto muito especial de ordenação. E aí eu vou ter o privilégio de ministrar a palavra de Deus para você, amém? Eu não sei se os irmãos se alegram, mas eu particularmente eu fico muito alegre quando eu falo da palavra de Deus, quando eu prego aqui no culto. Uma das coisas que meu coração queima é por falar da palavra de Deus, amém? E se a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio e eu gosto de falar da palavra, isso é um sinal que o meu coração está cheio e isso é bom, amém, irmãos? Vira para o irmão que está do céu e fala assim, meu irmão, que o seu coração esteja cheio da palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 1. Hoje eu irei concluir, né, a palavra que o pastor Roberto começou a ministrar domingo passado, né, a respeito, né, digno é o Cordeiro. Amém, meu irmão? E semana passada o pastor Roberto começou a primeira parte, hoje eu vim falar da segunda parte. Aleluia. Lá em Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 1, nós vamos ler o capítulo inteiro para você entender o contexto. Aqui é a respeito de uma visão que João teve a respeito do trono de Deus. Se você estiver sem sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Está escrito: depois destas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpago, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo é semelhante ao novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno. Fala assim comigo: Tu és digno, Senhor. Aleluia. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aleluia. Vamos orar. Se você tem um desejo de ouvir de Deus nessa noite, se seu coração é faminto pela palavra, peça para que o Senhor possa falar com você, porque hoje eu tenho uma palavra de Deus para ministrar na sua vida. E se você tiver um coração aberto, você vai ser edificado nessa noite, amém? Então fecha seus olhos, vamos invocar o nome do Senhor mais uma vez. Meu Pai, em nome de Jesus,
Nessa noite, com a igreja aqui reunida, nós estamos aqui para receber da tua palavra. Por isso, Deus, eu peço que através do teu Santo Espírito que paira nesse lugar, enquanto que a tua palavra for proferida, que possa fluir vida, revelação, glória do Senhor. Ó Deus, nos alimenta nessa noite, alimenta o nosso espírito, que o nosso espírito possa testificar que de fato o Senhor está falando conosco através da tua palavra. Pai, eu oro para que através dessa palavra, a partir de hoje, nós possamos, ó Deus, tributar glória ao Senhor, honra ao Senhor, tributar força ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, tributar louvor ao Senhor, porque Tu és digno de receber, em nome de Jesus. Do jeito que você está, fala assim após mim, fala assim: Pai, nessa noite, eu abro o meu coração e a minha mente para receber da Tua palavra, porque eu creio que a Tua palavra tem o poder de me transformar à imagem de Cristo. Aleluia. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim: meu irmão, nos próximos 45 minutos, você não fala comigo. Fala assim: meu irmão, eu te aconselho também, você pegar o seu celular, colocar no modo avião, que nós iremos decolar na palavra. Amém? Aleluia. Irmãos, é interessante porque, assim como eu já tinha falado para você, hoje eu vou estar concluindo a palavra que o pastor Roberto começou semana passada. E nessa porção de versículos que nós acabamos de ler aqui, nós percebemos as hostes celestiais fazendo o quê? Lá no final, no final do capítulo 4, nós percebemos no verso 11, todas as hostes celestiais fazendo o quê? Tributando honra ao Senhor, tributando glória ao Senhor, tributando louvor ao Senhor. E presta atenção, irmãos, se aquelas hostes celestiais, e sabe, de contemplar o Senhor, de conviver com o Senhor, eles chegam e se prostram diante do Senhor, para nós isso tem que ficar, sabe, diante de nós, como um caminho a ser percorrido. Quantos concordam comigo? E você sabe, eu quero te dizer, Deus, Ele é digno de ser honrado. Deus, Ele é digno de ser coroado. Deus, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Porém, entretanto, nós convivemos numa geração, sabe, onde que as pessoas querem ser o quê? Honrada. Onde, na verdade, as pessoas estão à procura dos seus direitos. Onde que, na verdade, as pessoas estão à procura maneiras, sabe, da sua dignidade, daquilo que elas merecem. Você sabe, e eu sei que você sabe, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Quero te dizer, olha, esse mundo não tem nada com Cristo, esse Cristo não tem nada com o mundo. Se você quer caminhar de uma maneira sábia, e eu louvo a Deus porque nós convivemos com homens sábios, né, e um deles é o pastor Luísio, uma coisa que ele ensina para nós é o seguinte: olha, toda vez quando você vê uma tendência do mundo, você quer estar bem com Deus, você quer fazer a vontade de Deus, vai contramão dessa tendência. Ou seja, ir na contramão do mundo. Sabe, e justamente, sabe, o oposto desse mundo, porque presta atenção, o que é que esse mundo quer? Esse mundo ele quer ser servido. Esse mundo ele quer o quê? Ele quer receber. Mas você sabe, aqueles que são do Senhor, o Senhor nos ensinou um caminho que na verdade é muito melhor dar do que receber. O Senhor nos mostrou um caminho, na verdade, da servidão, de servir. Tem um texto na palavra de Deus, há uns meses atrás eu ministrei isso aqui para os irmãos. Certa vez Jesus, ao ser batizado da água, ele saiu da água e a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. E após 40 dias, a Bíblia diz que Jesus estava com fome. E aí quem é que aparece para conversar com ele? O diabo. E é interessante que o diabo, ao aparecer para conversar com o Senhor, o diabo vem falar da palavra com o Senhor. E o diabo fica vendo para o Senhor e fala: olha, está escrito, está escrito. Aí numa dessas o diabo virou para Jesus e falou: olha, vou te falar, por que você não transforma essas pedras em pães e mata a sua fome? Aí Jesus vira para o diabo e diz o quê? Nem só de pão viverá o homem. Presta atenção, Jesus estava com fome. Passa-se alguns capítulos da Bíblia e daqui a pouco Jesus se depara em outra situação que vai ter pães no contexto. E aí Jesus está pregando para uma grande multidão no deserto, chega alguns discípulos para Jesus e fala: olha, despede essas multidões, porque eles indo pelo caminho, eles precisam encontrar lugar para poder comer. Aí Jesus vira para os discípulos e diz: por que não dão vocês mesmos de comer? Aí os discípulos viram para o mestre e dizem: Senhor, onde nós iremos encontrar comida para alimentar toda essa grande gente, toda essa multidão? Aí Jesus vira para os discípulos e diz: o que é que vocês têm aí? Aí os discípulos vão fazer uma pesquisa e volta para Jesus e diz: Jesus, tem um rapaz aí, um jovenzinho,
que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala, é suficiente, manda sentar. Aí sentou, Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos, ergue para o alto e diz, Pai, graças te dou. E o que é que acontece? Se multiplica. E aquela grande multidão é alimentada. A Bíblia fala que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então devia ter umas 15.000 pessoas ali. Todos eles se alimentam e ainda sobra 12 cestos cheios. Presta atenção, um dia Deus falou comigo sobre isso. Porque na hora de Jesus fazer para ele, de se servir, de fazer algo para si, ele não transformou pedras em pães. Mas na hora de servir, na hora de poder ser canais na mão de Deus para alimentar uma grande multidão, Jesus foi lá e transformou. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Que eu e você não fomos chamados para viver para nós mesmos. Enquanto que esse mundo tem a tendência, sabe, de viver para si, de querer para si. Irmãos, e olha, presta atenção. Eu não sei se você percebe, mas o mundo tem entrado de uma maneira muito sorrateira nos nossos lares. E tem gerado certas impressões em nossos filhos, para aqueles que já são pais, ou até mesmo diante dos nossos olhos, tendências da nossa geração e que às vezes a gente quer aderir para nós, às vezes a gente quer para nós. E como é que o mundo tem entrado sorrateiramente em nossos lares? Por meio das redes sociais, por meio, sabe, por meio das mídias, e aí as pessoas ficam olhando a uma tendência e quer tomar para si. Mas, meu irmão, quem disse que eu e você somos desse mundo? Quem disse que a nossa cultura é desse mundo? Nós somos do céu, nós temos outra cultura, amém, meus irmãos? Então, ou seja, eu e você não precisamos, sabe, viver para si, enquanto que o mundo quer viver para si. Não, não. Na verdade, eu e você fomos chamados para viver para Ele. A Bíblia diz, não precisa abrir, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Morreu por todos. E agora, logo que todos morreram, logo que Jesus morreu por todos, agora os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas vivem por aquele que por eles morreu. Porque essa é a questão. Sabe, quando nós nos deparamos, e aqui eu quero ir aqui para o capítulo, deixa eu ver, vai para o capítulo 5, verso 11, Mafra. Porque no capítulo 5, João vai falar algo muito semelhante, e é no mesmo contexto. Presta atenção no que João diz. Vi e ouvi, deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Verso 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões, milhares e milhares, proclamando em grande voz, olha só, digno é o cordeiro que foi morto, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mas por que é que o cordeiro é digno? Por que é que o cordeiro é digno? Vou te falar, meu irmão. Digno é o cordeiro que foi morto. Jesus foi a propiciação dos nossos pecados. Jesus é o caminho que nos leva de volta para o Pai. Jesus foi aquele que pegou o pecado de toda a humanidade, dos que estão no céu e até mesmo daqueles que estão no inferno. As pessoas que estão no inferno, meu irmão, não estão lá por causa dos seus pecados, não. As pessoas que estão no inferno estão lá porque não creram em Jesus. Porque Jesus morreu por pecado de todos. Então, porque Ele morreu pelo pecado de todos, porque Ele pagou um alto preço, hoje Ele é digno de receber. Hoje Ele é digno de ter. Digno de ter o quê, pastor? Digno de ter o poder, digno de ter as riquezas, digno de ter a sabedoria, digno de ter a força, digno de ter a honra, digno de ter a glória e digno de ter o louvor. E aí o que é que nós percebemos? O que é que nós vemos no mundo? Que essa pequena introdução que eu estou te dando é só para você perceber que o mundo não tem nada com o nosso Senhor. O mundo não tem nada com o nosso Pai. Aí o que é que o mundo quer? O mundo quer poder. O que é que o mundo quer? O mundo quer a sabedoria. O que é que o mundo quer? O mundo quer a riqueza. O que é que o mundo quer? O mundo quer a força. O que é que o mundo quer? O mundo quer ser honrado. O que é que o mundo quer? O mundo quer ser gloriado. O que é que o mundo quer? O mundo quer ser louvado. Mas você percebe? Que você não foi chamado para nada disso. Na verdade, agora que nós recebemos a vida de Deus, nós devemos pegar tudo isso e tributar a Ele. Que na verdade é aquilo que as hostes celestiais têm feito. Que na verdade é justamente aqueles que estão diante do trono têm feito. O cantor
Asaf Borba, ele fala que aquela expressão que nós acabamos de ler no capítulo 4, que diz, né, os seres estavam cantando, santo, 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 és tu, Senhor, de receber. Eles não cansam de cantar santo, santo, santo. Você sabe por quê? O pastor Asaf Borba, né, o cantor Asaf Borba, eu sou muito abençoado com as canções dele. Ele diz que quando um deles canta um santo, ele descobre uma virtude de Deus. É como se ele cantasse pela primeira vez santo, descobrisse que Deus é bom. Aí depois ele cantou santo, descobriu que Deus é longânimo. Aí ele falou santo, descobriu que Deus é amor. Ele falou santo e descobriu, sabe, que Deus, ele é paciente. E cantou santo e descobriu que Deus é a sabedoria. Então, ou seja, Deus, ele é eterno. As virtudes de Deus nem tem nem início e nem fim. Então, ou seja, eles não param de cantar santo, santo, de ficar tão maravilhado, de ficar tão impactado com aquele que é o nosso Pai. Oh, irmãos, então nós temos demais a tributar a Ele, que é digno de receber. Mas antes de eu falar daquilo que o Cordeiro é digno de receber, o apóstolo Paulo, ele menciona e exortou várias vezes os irmãos a viverem de forma digna. Primeiro está lá em Colossenses capítulo 1, verso 10, onde o apóstolo fala para vivermos de maneira digna do Senhor. Primeira, como o tempo está muito corrido, eu só vou citar, não vou explanar com os irmãos. Primeira Colossenses capítulo 1, verso 10. Vai eu colocando aqui livro na Bíblia, né? Primeira Colossenses. Mas Colossenses capítulo 1, verso 10 está escrito. Olha o que está escrito. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: meu irmão, viva de maneira digna do Senhor, para o inteiro agrado dele. Você percebe que não é para o seu agrado? Está escrito, para o seu inteiro agrado, mas é o agrado dele. Eu e você devemos viver de maneira digna do Senhor para o agrado dele. Quando eu estou no encontro com Deus, né, e falo para jovens, eu faço um exemplo com o celular, é um exemplo muito bobo, né, e quem participou dos encontros deve se lembrar. Eu pego meu celular e quem senta na primeira fileira, eu fico interagindo com ele. E eu pergunto, se eu pego esse celular aqui e dou para meu irmão aqui, imagina, tem um Joaquim aqui, e eu dou aqui para o Joaquim, o celular agora é meu ou é dele? E aí, irmãos, interage comigo, o celular é meu ou é do Joaquim agora? Do Joaquim, é dele. Aí imagina, um dia, os jovens têm uma frase, né? Pagarás de doido e ganharás o mundo, né? Um dia eu pago de doido. E eu chego no Joaquim: ô Joaquim, me dá meu celular aí. Eu posso fazer isso, irmãos? Por que eu não posso? Porque eu dei para ele. Deixa eu te perguntar, você deu sua vida para Deus? A vida agora é sua ou é dele? Se a vida é dele, viva de maneira digna do Senhor, para o inteiro agrado dele, não seu. Irmãos, eu vou te falar, não é todas as vezes que a vontade de Deus vai estar alinhada com a sua. Por muitas vezes, para a sua vontade se alinhar com a de Deus, você vai ter que tomar uma coisa chamada cruz. E aí Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. E vai ter vezes que eu e você vamos ter que tomar a cruz. Nessas últimas semanas eu tenho tomado a cruz. Por exemplo, tenho vindo para o culto sem minha esposa. Mas por quê? Está de resguardo em casa, acabou de ter um recém-nascido dentro de casa, e toda a casa agora mudou algumas coisas em função desse menino. Chega, muda tudo, tem nem tamanho. É impressionante. Mas glória a Deus pela vida do Estevão Felipe, aleluia. Daqui a pouco está aqui correndo nos corredores da videira e falando: pastor, aquieta esse menino, eu deixo ele que ele é profeta. Mas presta atenção, você sabe, eu e você precisamos viver de maneira digna do Senhor. E por vezes vamos ter que tomar a cruz. Por vezes vamos ter que matar a nossa vontade. Um exemplo, às vezes para você vir no culto, é do inteiro agrado do Senhor que você venha para o culto, sim ou não? Mas às vezes para você vir para o culto, você vai ter que matar a sua vontade, que não quer vir. É da vontade do Senhor que você participe de uma célula, sim ou não? Às vezes vai ser vontade, para viver de maneira digna do Senhor, que é da vontade dele, que você faça parte de uma célula, você vai ter que tomar a cruz. E se você de fato tem revelação que a vida não é mais sua, meu irmão, quero te falar, vale a pena viver para ele. É igual, eu tenho observado, né, tem algumas coisas que são custosas no início, mas depois o prazer vem. Aí tem uma frase que se diz, né? Primeiro vem a disciplina, depois vem o prazer. Eu tenho procurado correr. E às vezes eu não quero correr. Mas quando eu estou no meio da corrida, que eu corro o primeiro KM,
Você sabe o que é que me dá? Me dá uma crise de dizer, por que é que eu não venho correr mais vezes? Que negócio bom! E você sabe, às vezes é assim quem diz quem vai na academia também. A demora é você chegar na academia. Quando você chega na academia, você fala, por que é que eu não venho mais vezes? Eu vou te falar, meu irmão, viver de maneira digna para o Senhor é assim. Às vezes começa com você ter que tomar cruz, mas depois sabe o que é que começa a acontecer? Depois você começa a encontrar prazer na cruz de Cristo. Você começa a dizer para si mesmo, como é prazeroso servir a Deus. Como é prazeroso viver de forma digna do Senhor. Quantos estão me entendendo? E aí o apóstolo Paulo exorta também, lá em 1 Tessalonicenses, agora sim, 1 Tessalonicenses, Mafra, capítulo 2, verso 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12. Está escrito. Onde está escrito? Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala para ele, meu irmão, você é chamado para viver para o reino e glória do Senhor. Viva de maneira digna. Porque é o que está escrito, não é? Para viverdes por modo digno de Deus. Digno de Deus. Paulo também diz lá em Filipenses, capítulo 1, verso 27. Filipenses, capítulo 1, verso 27. Para vivermos de forma digna do Evangelho. Olha só. Vivei acima de tudo. Fala assim comigo, acima de tudo. Acima do casamento. Acima da sua vontade. Acima das finanças. Acima do seu eu. Acima de tudo, amém? Tudo é tudo, amém, irmãos? Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante à videira boa viagem, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aí, por fim, Paulo exorta também lá em Efésios, capítulo 4, verso 1, Efésios capítulo 4, verso 1, olha o que Paulo diz. E aqui ele chega a rogar. Rogar pelo quê, pastor? Para viver de maneira digna da vossa vocação. Rogai-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você sabe, irmãos, nesses dias teve a convocação para a seleção brasileira, né? E aí é interessante porque passa alguns vídeos de jogadores que estão lá sendo filmado e vai ser convocado pela primeira vez, ele está lá com a família. E aí quando ele é convocado, ele celebra e grita. E aí, ou seja, ele vive de uma maneira digna a partir daquele momento. Quando ele chega lá na Granja Comarinho, onde a seleção está hospedada ali, ele chega e já tem um colete, já tem a vestimenta, ou seja, tem um padrão para ser vivido. Imagina, para ganhar o quê? No máximo uma Copa do Mundo e ser coroado por essa vida. Eles vivem dessa maneira digna de um jogador da seleção brasileira porque foi convocado. Pois é, você foi além de convocado. Você foi comissionado pelo Senhor, você foi chamado pelo Senhor. E agora você precisamos viver de maneira digna da nossa vocação. E quanto que tem pessoas, sabe, que vivem de maneira digna por causa de um ouro, por causa de um ouro, onde a traça e ferrugem corrói, eu e você fomos chamados para justamente juntar tesouros, onde nem traça e nem ferrugem corrói. E essa é a maneira digna de ser vivida, amém? Porém, quando nós voltamos lá para Apocalipse, capítulo 5, verso 11, nós percebemos aqui, verso 12, vamos ficar apenas no verso 12. Nós percebemos aqui a respeito do que de fato o Cordeiro é digno. E eu só li esses textos onde tem a exortação de Paulo para que você possa entender que existe uma maneira digna de ser vivida, amém? E aí, olha o que está escrito. Que com grande voz diziam, proclamando, digno é o Cordeiro que foi morto de receber, fala assim comigo, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Semana passada o pastor Roberto falou sobre que o Cordeiro era digno de receber o poder, a riqueza e a sabedoria.
E agora eu vou falar sobre os 4 restantes finais. Então, em primeiro lugar, falando de hoje, quarta coisa que o cordeiro é digno de receber, na verdade, é a força. Fala assim comigo, o cordeiro é digno de receber a força. Então, o Senhor é digno de receber o nosso esforço. O Senhor é digno de receber o nosso sacrifício. Porque a força nos fala de esforço. A força nos fala de sacrifício. Né? Tem até uma frase no mundo aí que diz, né? Sem dor, sem ganho. Então, seja, para o mundo, às vezes, ter as coisas, o que é que precisa? Ter a dor, ter o sacrifício, ter a labuta. Pois é, meu irmão, quero te dizer, o cordeiro é digno de receber também. É interessante que lá em Mateus, esse eu quero abrir, Mateus capítulo 11, verso 12. Olha o que o próprio Jesus falou. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Você sabe, aqui Jesus não está falando a respeito da salvação. Jesus não disse, olha, aqueles que se esforçarem serão salvos. Aqueles que se esforçaram se livrarão da condenação eterna. Não, não, não. Você sabe, a salvação ela é de graça. A salvação ela é um dom, ela é gratuito. Ele te deu. E uma vez salvo, é salvo para sempre. A Bíblia diz que aqueles que creem com o coração e confessam com a boca que Cristo morreu e ressuscitou, esses são salvos, amém? E é grátis, é gratuito. Mas eu vou te falar, meu irmão, existe uma recompensa para quem vive de forma digna. Existe uma recompensa para quem sabe se sacrifica por Ele, para quem gasta sua força por Ele. Eu tenho, né, a Sara e a Laura, gêmeas, e aí imagina comigo, chega no final do ano, uma das duas passou de ano e a outra não passou. Eu vou te perguntar, Suane, é digna, é justo a duas receber o mesmo presente? Não é, não é. Então aqui passou de ano, merece o quê? Ser honrada, receber um presente. Pastor, e aqui não passou? Merece um castigo e ainda uma disciplina. Aprender a dar valor ao dinheiro do pai que pagou o colégio o ano inteiro e não passou de ano, já pensou? Mas pensa comigo, irmãos, tem filhos de Deus que vivem consagrado, que pagam um preço, que vive de maneira reservada, que leva a gente para o encontro, que batiza a gente, que leva a gente para a célula, que lideram a célula, que vive em santidade. Sabe a palavra santidade? Viver em santidade quer nos dizer viver de forma separada, separada do mundo. Aí vive de uma forma digna do Senhor. Amém? Então eu não tenho filhos de Deus assim. Mas ao mesmo tempo também tem filhos de Deus que diz, eu estou na graça. Que conversa é essa de liderar a célula? Que conversa é essa de estar no culto toda semana? Que conversa é essa de estar na célula toda semana? Que conversa é essa de viver com forma compromissada? Que conversa é essa de dar o dízimo? Eu sou filho de Deus, eu estou na graça, eu sou salvo do Senhor. É filho de Deus, sim ou não, irmãos? Mas eu vou te falar, um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 10, confere depois, a Bíblia fala que cada um vai receber aquilo que estiver feito por meio do corpo. E eu vou te falar, meu irmão, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 7, que eu que sou mau, sei dar boas dádivas aos meus filhos, quanto mais Deus que é perfeito. Se eu sei recompensar uma filha minha que passa de ano, e eu sei disciplinar outra que foi reprovada, imagina Deus, ao observar que tem filhos na terra, que vivem de forma digna para tributar a Ele, porque Ele é digno, de dar suas vidas para Ele, de viver por pregar o evangelho, viver de forma consagrada, viver para o Senhor. Aí tem outros filhos de Deus que vivem de uma forma desleixada, nem aí para nada. Diz a seguinte frase: quando eu tiver tempo eu faço. Quando eu tiver tempo, sabe, eu vou lá e faço. Ou então diz, pastor, estou sem tempo. Pastor, hoje eu não vou no culto não, que eu vou em tal canto. Ou seja, sabe, vive a negociar aquilo que é importante para Deus. Meu irmão, eu vou te falar, vai haver uma disciplina para esses. E nem eu que estou falando não, está escrito na palavra de Deus. Confere lá depois, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 10. A Bíblia fala que tem uns que edificam com ouro, pratas e pedras preciosas. E tem outros que estão edificando com madeira, palha e feno. E cada um vai receber conforme as suas obras. Esse que tem edificado com uma obra barata, vai sofrer ele dano. Mas enquanto que aqueles que têm vivido de forma digna para tributar ao Senhor a sua força, quer te dizer, há uma recompensa para eles. Há uma recompensa para eles. E, olha, irmãos, vou te falar. Há uma recompensa, amém? Mas eu vou te dizer, se não houvesse, mesmo que não houvesse a recompensa, só em você ter sido livrado do inferno, ter sido livrado da condenação eterna.
Meu irmão, Ele é digno do seu esforço. Ele é digno da sua força. Ele é digno de que você viva para Ele. Ele é digno, sabe, de que você aplique sua vida para Ele. Só por esse motivo. Só de você ter sido livrado da condenação eterna. De você ter agora que outros estão por aí querendo ter. Ontem eu estava aqui no culto jovens e eu falei para os jovens que estavam aqui. Por esse hotel aqui, ser um dos hotéis 5 estrelas aqui. É interessante porque muitas bandas vêm e ficam hospedadas aqui. Ontem tinha 2 ônibus aqui de bandas bem famosas. E eu falei para os irmãos, olha que privilégio. Daqui a pouco vai ter muitos jovens que vão estar nesses shows aí à procura de uma alegria, felicidade e prazer momentâneo. Mas eu e você estamos aqui bebendo da água eterna, que tem o poder de nos saciar e de fato nos sacia. Eu falei para ele, olha que privilégio nós temos. Porque um dia nós éramos deles, mas pela graça de Deus hoje nós os servimos e fazemos parte de uma nova dispensação. Então, meu irmão, só por esse motivo, Ele já é digno da sua força. Aí você descobre que ainda há uma recompensa. O que nós iremos fazer com nossas vidas? Vira para o irmão e fala assim, meu irmão, ele é digno do seu esforço. Ele é digno da sua força. É interessante porque muitos se esforçam por dinheiro, muitos se esforçam pelas suas famílias. Mas quando é para a igreja, quando é para a obra, quando é para o próprio Cristo, muitos dizem, estou cansado. Quando tiver tempo eu vou lá e faço. Vive, sabe, a negociar aquilo que é mais importante. Ô irmãos, que não sejamos desses, amém? Quinto, o cordeiro é digno de receber a honra. Fala assim comigo, o cordeiro é digno de receber a honra. Então, honrar é tratar com deferência, com referência. É interessante porque eu vou te fazer uma pergunta. Que lugar ocupa a obra de Deus em sua vida? Presta atenção aqui. Quando você tem que cancelar algum compromisso que ia chocar justamente com a igreja, com algo da igreja, o que é que você cancela? As coisas da igreja ou aquilo que você tinha para fazer? Irmãos, eu sei a vida que eu tinha antes de Cristo, né? Às vezes eu não conto meu testemunho assim por inteiro, às vezes, porque até mesmo eu gosto de falar de coisas boas, amém? Mas, irmãos, eu já fui usuário de crack. E os irmãos sabem, se libertar do crack é um negócio assim. Quando me levaram para o encontro, irmãos, eu fui libertado instantaneamente, né? De uma forma assim, miraculosa. Deus fez um milagre na minha vida. E aí é interessante porque eu voltei do encontro apaixonado por Jesus. E meu pai, eu trabalhava com meu pai na prótese dentária, herdei a profissão dele, e às vezes ele não entendia. Aí chegou uma quarta-feira que tinha que fazer serão, e aí eu virei para meu pai e falou, estou indo embora. Ele falou, está indo embora para onde? Eu falei, estou indo embora para a igreja, tem culto hoje. Ele falou, não vai não. Eu falei, como é que eu não vou? Tem culto, eu vou para o culto. Ele falou, não vai não, tem trabalho aqui para fazer, você vai fazer o trabalho. Eu falei, ó pai, vou falar uma coisa para o senhor. Todas as vezes que tiver trabalho, tiver as coisas da igreja, eu vou fazer as coisas da igreja. Aí naquele dia meu pai, né, chegou a igreja, chegou o pastor, chegou eu, chegou todo mundo. Mas você sabe, irmão, eu saí naquele dia, né, sendo até mesmo perseguido, né, pelo meu pai. Mas eu vou te falar, eu saí naquele dia tão alegre, porque eu falei, uau, da mesma maneira que perseguiram o Cristo por viver de uma forma diferente na contramão do mundo, eu passei a ser perseguido agora também. Mas eu vou te falar, porque Ele é digno. Ele é digno. Honrar é dar peso também. Quando você honra, quando você dá peso, você recebe do Senhor. Você sabe, só em você estar nesse culto aqui nessa noite, isso demonstra honra da sua parte, porque você está dando peso. Você está honrando. Você sabe, o pastor Adriano aqui, ainda agora aqui estava falando da oferta. E aqueles magos chegaram diante do Senhor, depositaram diante dele ouro, incenso e mirra. Mas antes disso, aqueles magos deram peso ao Senhor. Que peso? Eles chegaram, se prostraram e o adoraram. Quando você faz isso, você está dando peso ao Senhor. Lá em Provérbios, Mafra, capítulo 3, verso 9, o texto diz, Provérbios capítulo 3, verso 9,
Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho dos teus lagares. Olha, irmãos, olha aqui para mim, com esses olhos azuis, que eu tenho uma palavra que possa ser que vai destravar muitas áreas da sua vida. Deus, Ele tem prazer em te abençoar, amém? Deus, você é filho amado de Deus e Deus tem prazer em te favorecer, em te abençoar. Acredita, Deus é um Deus que pratica o que está na palavra dele. E se Ele diz que muito melhor é dar do que receber, Ele tem prazer em te dar. Por isso que Ele já começou te dando Cristo, amém? Mas, irmão, tem coisas que Deus dá que só vai receber quem dá peso para Ele. Quem honra. Quem honra. Sabe, quem se coloca na posição de prostração diante dele. Pastor, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu vou te dar um exemplo aqui. No culto. Você sabe por que nem todos no culto recebem? Porque alguns dão peso ao Senhor para tudo que está fazendo e quer dar atenção para Ele. E esse dar peso, irmãos, deixa eu te explicar melhor o que é o dar peso, né? O dar peso é você dar atenção. É você se colocar só para aquilo. Porque às vezes a gente fala de honra e fica parecendo que é só oferta. Fica parecendo que é só, sabe, você dar dinheiro para alguém, presente para alguém. Né? Nesses poucos anos caminhando com o pastor Ricardo Landim, ele flui muito da honra e ele nos ensina muito a cultura da honra. E ele diz, olha, você sabe, honrar alguém é você dar atenção à pessoa. Então, quando eu paro para conversar com o Júlio e eu faço só conversar com o Júlio, eu estou honrando ele. Sexta-feira passada eu completei 8 anos de casado. E tinha até outros compromissos, né? Tinha aniversário para ir de alguém, isso e aquilo. Eu falei, não, minha esposa, né? Ela é o meu ministério. E aí, ou seja, eu preciso honrar essa mulher. E aí eu fiz toda uma logística, trouxe minha sogra para dormir na minha casa, para ficar com o recém-nascido, Estevão Felipe. Peguei minhas 2 filhas, coloquei na casa da minha mãe, só para estar eu e minha esposa. Eu peguei ela, a gente saiu para jantar. E quando a gente chegou, né, num bom restaurante, quando a gente senta, eu olho ao redor e falo, antes eu já fui pronto para praticar isso, mas quando eu olho ao redor, casais na mesa, e eles aqui, ó, com o celular, os dois mexendo. E aí eu olhei, já tinha guardado meu celular, eu só tinha tirado uma foto para catucar um irmão da igreja, né, porque ele foi padrinho do meu casamento. Eu falei, ó, estamos firmes aqui, obrigado por você ser padrinho do meu casamento. E aí depois eu guardei o celular, e sabe o que é que eu fiz? Eu dei peso à minha esposa. Eu honrei a minha esposa com, de fato, a minha presença. E sabe o que eu pude receber? Uma doce noite com ela. Então, irmãos, presta atenção, que eu quero que você entenda que Deus tem prazer em te abençoar. Mas tem coisas que Deus só pode te favorecer quando você o honra, dando peso para Ele. Focando a sua atenção nele. E Ele é digno de ser honrado. Deus é digno da sua atenção. Deus é digno, sabe, que você dê peso para Ele. E aqueles que fazem isso, eu vou te dar um exemplo na palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus estava andando por um lugar e uma grande multidão o arrodeava. Mas de longe tinha uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. E essa mulher colocou algo no coração e disse, se eu apenas o tocar, eu ficarei curada. Essa mulher enfrenta a multidão, toca na orla de Jesus e ela é curada. E aí Jesus para imediatamente e diz, alguém me tocou. Aí os discípulos viram para Jesus e falam, mestre, peraí, é claro que alguém te tocou. Olha essa multidão que está te arrodeando. Ele vira e diz, não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo? Alguém me tocou porque alguém me deu honra, porque alguém me deu peso, porque alguém, sabe, aplicou o coração para justamente vir aqui estar comigo. E aquela mulher foi curada e ela se acusa, ela fala, eu te toquei. Aí Jesus vira para ela e diz, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Você sabe, irmão, quando nós honramos ao Senhor, quando nós damos peso a Ele, nós alcançamos um favor especial de Deus. E eu vou te dizer, não é pelo favor de Deus não, é porque Ele é digno de ser honrado. Ele é digno da sua atenção, Ele é digno da sua honra. Eu vou te falar, para a gente ir já para o próximo ponto, quero chamar o irmão aqui para o teclado. Vou te falar, meu irmão, você sabe quem são os irmãos mais prósperos da igreja? São os irmãos que são dizimistas. Dizimista. Você sabe o que esses irmãos têm feito? Justamente, volta no verso 9, por favor, Mafra. Justamente que diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Eu vejo irmãos que são dizimistas trocar de carro. Eu vejo irmãos que são dizimistas prosperando com a sua casa. Eu vejo irmãos que são dizimistas, os filhos estudando em boas escolas particulares. Mas você sabe por quê? Porque não é barganha não.
É porque resolveram dar peso ao Senhor. Resolveram honrar o Senhor. E Ele é digno de ser honrado. Amém? Sexto. Fala assim comigo. O cordeiro é digno de receber a glória. Você sabe, a glória, ela tem a ver também com honra. Glória aponta para a majestade divina, para o esplendor de Deus, para um estado de exaltação devido somente a Deus. É a glória que respalda a adoração. Lá em Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos capítulo 11, verso 36. Diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você sabe, irmãos, você sabe por que ele é digno de receber a glória? Porque tudo vem dele. Eu não tenho tempo para abrir com você, mas lá em 1 Crônicas, capítulo 29, a palavra de Deus fala a respeito da oferta que Davi deu para a construção do templo de Salomão. O templo ficou chamado Templo de Salomão, mas a maior oferta do templo quem deu foi Davi. Então, no final das contas, a gente pode dizer, Davi também construiu o templo, ou participou da construção. E é interessante, porque quando chega no verso 15 de 1 Crônicas, capítulo 29, vamos abrir esse texto? Abre aí, Mafra. 1 Crônicas, capítulo, nós não vamos ler o capítulo todo, o contexto, mas 1 Crônicas, capítulo 29, verso 15. Volta no verso 14. Olha o que diz, olha o que Davi falou. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. O homem segundo o coração de Deus, ele reconhecia, tudo que eu tenho vem dele. Então ele é digno de toda a glória. Ele é digno de todo esplendor. Ele é digno. Meu irmão, que você viva de forma digna de tributar glória a Deus. Glória a Deus. De tributar glória ao Senhor. Eu fico vendo, sabe, irmãos? Irmãos que às vezes perdem a oportunidade de dar glória a Deus. Às vezes tem uma célula que é poderosa, o líder foi usado por Deus para orar por alguém ser curado. E o líder foi uma bênção no dia da palavra, compartilhou uma palavra que abençoou pessoas. Aí no final da célula vem os membros falar para o líder: oh, que célula poderosa! Que célula abençoada! Você sabe que o líder deveria abrir a boca nessa hora e dizer: glória a Deus. Às vezes quando eu prego aqui, vem um ou dois irmãos, vem me cumprimentar. Oh, pastor, obrigado por essa palavra. Você sabe todas as vezes o que é que eu digo? Eu falo, meu irmão, glória a Deus. Glória a Deus. Quando alguém te elogiar por alguma coisa, não queira o elogio. Vira e diz: glória a Deus. Falei para os irmãos, semana retrasada, né, que eu fui abençoado por um irmão aqui da igreja. Ele chegou e me deu um carro. E quando eu fui lá nele, e aí esse irmão virou para mim e falou: varão, não precisa terminar de pagar o carro não, o carro é seu. Aí eu fiquei sem palavras, porque como é que você gera expressão para alguém que te deu um presente que vale mais de 20 mil reais? Aí eu fiquei sem palavras, né? Meu irmão, obrigado. E abracei ele, todo constrangido. Aí ele virou e falou: mas só tem uma coisa. Aí o quê? Ele virou e falou: não olha para mim, é Deus que está te dando. Você sabe o que esse irmão estava fazendo? Estava tributando glória a Deus. Aí eu cheguei para o pastor Alberto e falei para ele: pastor, o irmão tal foi, me abençoou com um carro. Aí ele virou para mim e falou: isso é Deus te pagando, céu. Eu falei: me pagando? Ele devia? Brinquei com ele, né? Ele falou: não, irmão, olha o tanto que você serve a Deus. Olha esses anos todo aí, você aqui na vida da igreja. Isso é para você perceber que Deus não fica devendo nada a ninguém. Aí você sabe o que eu fiz naquela hora ali? Isso aqui em frente do prédio da igreja. Eu virei e falei: glória a Deus, pastor. Como Deus é bom. Glória a Deus. Você sabe, irmão, seja alguém que tributa glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Por fim, quero chamar os irmãos da banda aqui. O cordeiro é digno de receber louvor. Fala assim comigo: o cordeiro é digno de receber o louvor. Então louvor se refere a gratidão e elogio.
Louvar alguém é dizer que ele é digno do seu reconhecimento, por ter sido o autor da realização do seu anseio. É interessante porque lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, pode abrir, Mafra, Tiago, capítulo 1, verso 17, está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Então, você sabe, meu irmão, nós devemos louvor, e o louvor é um ato de gratidão. Agradecer ao Senhor pela família que tem, Ele é digno. Agradecer ao Senhor pelo lugar que Deus te plantou, te colocou aqui na vida da igreja. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Eu quero passar um vídeo com os irmãos. E é um vídeo que o pastor Roberto, ele passou esse vídeo algumas semanas atrás. Porém, eu quero passar de novo, porque possa ser que um ou dois irmãos não tenham vindo, e que você possa ser abençoado assim como eu fui abençoado por esse vídeo, amém? Eu quero só te adiantar que nós vamos passar 5 minutinhos do horário do culto, amém? O Cordeiro é digno de receber porque foi morto. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Quero te convidar para você fechar seus olhos onde você está. Que você possa tributar ao Senhor agora, porque Ele é digno. Porque Ele é digno. Renda ao Senhor agora glória a Ele, louvor a Ele, poder a Ele, honra a Ele. Quero te dar uma oportunidade, meu irmão, para você ser espontâneo agora no seu lugar, e você render ao Senhor, e você tributar ao Senhor, aquele que é o Senhor da sua vida, o Senhor da sua alma, o Senhor da sua casa. Abra sua boca onde você está e começa a render ao Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, o Senhor é digno da minha vida, o Senhor é digno da minha casa, da minha família, o Senhor é digno do meu coração, o Senhor é digno que eu possa viver de maneira inteira para o teu agrado. Em nome de Jesus, Pai, nós fomos escolhidos pelo Senhor, chamados pelo Senhor, para viver de forma digna para Deus, para viver de forma digna pelo Evangelho, para viver de forma digna, oh Deus, sabe, para aquilo que nós fomos chamados, pela nossa vocação. Então, Deus, é o que nós nessa noite queremos tributar ao Senhor, queremos render ao Senhor, porque o Senhor é o Cordeiro que foi morto, e porque o Senhor morreu por todos. Logo, aqueles que se esperam, que os que vivem, não vivem mais para si mesmo. Por isso nós rendemos as nossas vidas diante do Senhor. Seus olhos fechados, coloca a mão sobre o seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, porque o Senhor é digno, eu rendo a minha vida ao Senhor, porque eu creio que o Senhor foi enviado por Deus para morrer numa cruz em meu favor, no meu lugar, pelos meus pecados. Por isso eu reconheço que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. O Senhor é o único caminho que me leva até o meu Pai, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer retornar, quero te chamar para no final você procurar aqui a mim ou o pastor Adriano. Nós queremos ainda orar por você, mas eu quero orar pela sua vida, pela sua semana, sua casa, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por você, encerrando o nosso culto ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor fez no culto de hoje. Mas, Senhor, nós queremos tributar ao Senhor, porque o Senhor é digno de receber o poder, a sabedoria, a riqueza, o poder, a honra, a glória, o louvor. Pai, nos dá um coração que se derrama diante do Senhor, assim como o de Maria, que tributa ao Senhor, porque o Senhor é digno. Oh Deus, nos livra a viver, oh Deus, sabe, a procura de honra, a procura de glória, a procura de poder para nós mesmos, mas que nós possamos viver para Ti, Senhor. Pai, eu peço para que o Senhor possa favorecer os meus irmãos, abençoar os meus irmãos, dar uma semana, oh Deus, cheio de graça, cheio de vitória, oh Deus, para que nós possamos reconhecer as Tuas mãos em cada caminho de nossas vidas, em cada área, para que nós venhamos tributar glória ao Senhor, em nome de Jesus. Que todos digam amém, amém e amém. Eu quero desafiar você a falar para 2 ou 3 irmãos: meu irmão, o Cordeiro é digno. O
Cordeiro é digno. Por isso, viva de forma digna do Cordeiro em nome de Jesus. Nós estamos encerrados. Vai debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus.